Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E é muito bom ter você aqui comigo todas as manhãs. Obrigada pela presença de vocês. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas. Eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. Primeiro, para te agradecer pela presença deles na live e para apresentá-los ao Senhor e pedir que o Senhor, Santo Espírito, os abrace e os façam se sentir amados, protegidos, guardados pelo teu amor. Onde tiver aflição, angústia, desespero, tristeza, que o Senhor, Espírito Santo, derrame alegria, derrame paz, consolo e conforto, em nome de Jesus. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida é sua, e eu peço ao Senhor que me deixe ser útil na vida dos meus irmãos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Cacá, seja bem-vindo. Muito obrigada. Bom dia. Alex, muito obrigada pela presença. Neila, Marina, Rogério, muito obrigada pela presença. IPCA, W, não deu para ler direito. Juju, minha líder maravilhosa, bom dia. Tá chegando seu aniversário, hein? Priscila, muito obrigada pela presença. Beth, muito obrigada. Isabel, bom dia, gente. Oi, Andréia, obrigada pela presença. Vitória, Adriana, abençoado 33, bom dia. Paulina, Deus plano A. É o único plano, né, gente? Gostei, plano A, mas Deus é o único plano, não existe plano B, só plano A. Oi, Luiz, Rosa, Maria, Vânia, Odair, outro que colocou abençoado, Benedito, Suelen, muito obrigada. Pastora Mauriceia Fantin, bom dia. Oi, gente, obrigada pela presença de vocês. Vamos começar a nossa rotina com Deus. Lucas 15, 13. Lucas 15, 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens irresponsavelmente. Vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Se você já leu a Bíblia um pouco, já tem um pouco de conhecimento, você conhece a história do filho pródigo. Eu mesmo já falei várias vezes sobre o filho pródigo aqui, já ouvi muitas vezes sobre o filho pródigo, e hoje Deus me deu uma outra perspectiva, eu quero passar para vocês. Aqui está dizendo que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens irresponsavelmente. O que eu quero dizer é que Deus nos criou, nos fez, nos colocou riquezas e bens dentro de nós, colocou no nosso caminho, colocou na nossa história, e estarmos conectados com Ele nos faz viver de acordo com o plano original dele. Quanto mais perto de Deus a gente está, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente ora, mais perto nós estamos de estar vivendo o plano original de Deus para a nossa vida. Nós temos responsabilidades sobre as coisas que Deus colocou na nossa vida, na nossa história. Só que aqui está dizendo que esse filho mais novo, ele gastou irresponsavelmente todos os seus bens, tudo que ele tinha. E às vezes quando nós olhamos pro filho pródigo que saiu e gastou tudo irresponsavelmente, a gente fala, olha só, torrou a herança do pai, que coisa feia. E aí às vezes você se identifica com ele, às vezes não, às vezes você se identifica com o filho que ficou ali magoado e tudo. São muitas lições que dá para tirar. Mas o que eu quero trazer para você hoje é a nossa responsabilidade diante daquilo que Deus colocou na nossa mão. E muitas vezes nós fazemos as coisas na nossa vida irresponsavelmente. A gente vai fazendo as coisas e atropelando sem estarmos conectados. Porque a presença do Pai, estar na presença de Deus, nos confronta, nos empurra a sermos responsáveis, a vivermos de uma forma reta, uma vida digna, um caminho. Então a gente não quer. Hoje a gente
vive de uma forma que a gente não quer ninguém mandando na gente, né? A gente quer ter liberdade. E foi o que esse filho fez. Ele pegou tudo que tinha, porque ele não queria mais estar ali na presença do pai dele, porque na presença do pai tem regras, tem confronto. E aqui nesse texto está dizendo que o filho, ele torrou tudo irresponsavelmente. Então, o que Deus colocou na sua mão? O que Deus te deu na sua história? Que é sua responsabilidade cuidar, que é sua responsabilidade estar ali tomando decisões, sendo confrontados, mudando o entendimento, e você irresponsavelmente está torrando todas as suas fichas longe e desconectado do Deus que criou você. Porque muitas vezes nós não percebemos isso. Nós vamos nos afastando e vamos nos acostumando a ficar longe da presença de Deus aos pouquinhos, não é de uma vez. Nós vamos aos pouquinhos assumindo as rédeas da nossa vida, assumindo o controle da nossa vida, da nossa história. E quando a gente mal percebe, nós torramos todas as fichas. O que acontece com o filho pródigo, o filho que saiu, depois que ele torrou todas as fichas? Ele se sentiu sozinho, se sentiu abandonado, se sentiu excluído, se sentiu vazio. Porque nada que a gente faça longe da presença de Deus vai nos preencher. Tudo que a gente faz quando nós estamos desconectados, e a gente se desconecta aos poucos. Aquele rapaz, quando ele chegou para o pai e pediu o direito de controlar a própria vida, de mandar na própria vida, ele não tomou essa decisão de um dia para o outro. Ele foi alimentando o desejo de controlar a própria vida, de tomar as próprias decisões sem ter a interferência do pai. Porque ele já achava que era sábio o suficiente, grande o suficiente, responsável o suficiente. Então, a presença do pai incomodava, porque o pai, na presença do pai, tem regras. Porque as regras são para proteger a nossa responsabilidade diante de tudo que ele colocou na nossa mão. Na presença do pai existe confronto. Quando a gente erra, quando a gente falha, o pai nos confronta através da pessoa do Espírito Santo. E isso faz com que nós mudemos o entendimento. Então, na presença do pai, é gerado vida nas regras e nos confrontos que nós temos diante da presença, porque os problemas ele vêm. Você estando perto ou longe da presença de Deus, eles vêm. Só que estando perto do pai, todas as regras e o confronto que o Espírito Santo faz conosco trazem vida. Agora, longe do pai, nós temos a liberdade de decidirmos o que quisermos, de controlar a nossa vida do jeito que a gente quer. A gente não ora, a gente não busca a Deus em primeiro lugar. Nós conduzimos a nossa vida do jeito que a gente quer. E buscando o quê? Liberdade. Liberdade. E essa liberdade é uma irresponsabilidade da nossa parte. E gera morte. Porque nós nunca estaremos plenamente satisfeitos com as coisas que nós enfrentaremos no caminho longe da presença. O melhor ser humano que já existiu nessa terra foi o único capaz de ser uma carta lida por todos os homens na íntegra. E sempre estava em conexão, e tudo o que ele fazia, ele exaltava o Pai. O nome desse ser humano era o Cristo de Nazaré. Jesus foi a carta mais perfeita que existiu nesse mundo, que o mundo até hoje lê e pode ser salvo por ele, por essa carta. Que tipo de carta que as pessoas têm lido através da sua vida? Que tipo de mensagem a sua vida tem passado para as pessoas? Você tem sido o que Jesus foi e tem sido para nós? Refúgio, salvação, conforto, abrigo? Ou você está tão desgastado, está tão desconectado, que você se sente vazio, se sente cansado e se sente incompleto? Porque tudo que você achou que estaria conquistando e conseguindo, você chegou numa idade que você viu que tudo escapou pelos seus dedos.
Então o ser humano, o melhor ser humano que passou aqui nessa terra, ele sempre esteve conectado com o Pai. E tudo que ele fazia exaltava o Pai. Estava sempre na presença do Pai. Por isso ele foi extraordinário. Recebeu ali uma vida simples, ordinária ali, aquela vida na manjedoura. Andava com pescadores, com pessoas que a sociedade discriminava, mas em nenhum momento ele fugiu, ele saiu da rota, do objetivo para o qual ele se tornou humano. Salvador da humanidade, Salvador da minha vida e da sua vida, mas ele sempre esteve conectado. E ele tinha o poder de decidir, ele tinha o poder de escolha, assim como eu e você. Então, às vezes, nós não percebemos, mas estamos como filho pródigo. Temos recebido tudo que nós temos recebido de Deus na nossa vida, na nossa história, nós temos gastado irresponsavelmente, torrado tudo. Lá no Salmo 107, fala assim: eles vagavam pelo deserto, perdidos, sem lar, famintos e sedentos, e chegaram à beira da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos. Por que a conexão não estava antes, quando começou o deserto, quando começou a necessidade? Porque eles achavam que ainda tinha controle sobre a situação. Então não buscou a Deus lá no começo das aflições, porque achava que ainda tinha dentro deles o poder, ainda tinha coisa para gastar. Só que o que encontra longe da presença de Deus é deserto, se perde, sem lar, famintos e sedentos. O que famintos e sedentos? Porque nada que é oferecido, tudo que é oferecido longe da presença de Deus causa mais fome, causa mais sede. Você nunca está satisfeito. Você nunca está satisfeito com o carro que você tem, você nunca está satisfeito com o apartamento que você tem, você nunca está satisfeito com nada. Você sempre é uma pessoa sem plenitude, sempre quer mais, mais, mais e mais. Sempre caminha, a sua vida sempre é dirigida por sedes. Você é uma pessoa sedenta, é uma pessoa faminta. Nunca tem coisas que te satisfazem, porque quem traz essa plenitude, essa restauração, é o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 3, de 2 a 3, Paulo fala que nós somos a carta escrita que as pessoas vão ler. Só que nós, quando nós não estamos buscando a Deus em primeiro lugar, quando nós estamos controlando a nossa vida do jeito que a gente quer, a gente está gastando irresponsavelmente tudo que Deus colocou na nossa vida. Para a gente ter uma boa vida, uma vida sem fome, sem sede, uma vida com plenitude, onde as pessoas vão ler a nossa vida e vão enxergar Deus agindo em nós. O que as pessoas do seu trabalho conseguem ler em você? O que as pessoas que te vê conseguem enxergar em você? Você tem comida espiritual para oferecer para essas pessoas que estão famintas e sedentas? Porque todas que estão longe do Pai, todas que estão desconectadas, estão com fome, estão sedentas. Nada pode trazer plenitude. O que traz plenitude é o que Deus escreveu em você para que o mundo leia. Porque não foi escrito com tinta, foi escrito pelo Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios 3, de 2 a 3, diz: vocês mesmos são a carta para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedras, mas em corações humanos. O que Deus escreveu no seu coração para que você alcance o coração das outras pessoas? Aqui, quando fala a história do filho pródigo, fala que ele saiu sozinho e torrou tudo irresponsavelmente. E fala também que ele voltou sozinho. O que todas as pessoas que passaram pela vida daquele rapaz conseguiram ler na vida dele? Não leram nada, só sugaram o que ele tinha para gastar irresponsavelmente.
E quando ele voltou, ninguém voltou com ele para a casa do pai, para conhecer o pai dele. Porque enquanto ele estava fora, desconectado, tudo que ele fazia não exaltava o pai, não tornou o pai conhecido. Ele conhecia o coração do pai, ele sabia quem o pai era, mas ninguém daquelas pessoas que passaram pela vida dele ficou sabendo quem era o pai dele. Porque tudo que ele tinha, ele gastou irresponsavelmente, desconectado do pai. Ninguém sabia que homem incrível era aquele. Que o filho caiu, o filho desprezou, o filho desobedeceu. E ele perdoaria aquele filho quantas vezes precisasse. O mundo precisa de perdão, o mundo precisa ser perdoado. O mundo precisa ser saciado, estão famintos e sedentos. E você que é a igreja de Cristo, que conhece esse Pai, que pode acabar com a sede, com a fome da alma do mundo inteiro. Você carrega, você é um vaso de barro, frágil, imperfeito, mas que carrega um tesouro precioso, que é a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer mudar corações, mudar entendimentos através da sua vida. Então, quando você fica desconectado do Pai, você não passa a mensagem que você deveria estar passando. E você conhece o seu Pai. Você conhece o seu Salvador. Tem tanta gente que está vagando pelo deserto, faminta, sedenta. E às vezes quem está no deserto, faminto e sedento somos nós, porque estamos desconectados. E quando não tem mais esperança, quando não tem mais jeito, quando a gente não tem mais força, a gente clama. Porque a gente sabe que Deus vai fazer algo. Que é na mão dele que nós vamos alcançar nosso milagre. Mas antes nós estávamos andando e reagindo e agindo como as pessoas que não conhecem o Deus vivo. Aqui no Salmo 107, 4 a 6, fala: eles vagavam pelo deserto, perdidos, sem lar, famintos e sedentos. Era isso que o filho pródigo estava. Depois de torrar irresponsavelmente tudo que ele tinha, toda a energia que ele tinha, usou toda a força do braço que ele tinha, ele estava igual está aqui nesses salmos, vagando, perdido, sem lar, faminto e sedento. Mas no final ele sabia. No final ele sabia que podia clamar, que podia voltar para casa, que o pai perdoaria. Por que ele não fez isso desde o início? Sabe as pessoas que passaram pela vida do filho pródigo? Todas em algum momento se sentiram famintos e sedentos, mas não sabiam a quem voltar, a quem procurar. O filho pródigo sabia. E ele voltou. E o pai colocou um anel no dedo dele, colocou uma roupa nova, fez festa, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Todas as coisas, os bens que nós possuímos não são para sempre. Pode um dia tudo acabar. O maior bem que o ser humano tem hoje, o que é? A saúde e o tempo, não é? E às vezes nós gastamos a nossa saúde e o nosso tempo irresponsavelmente. Só que nós conhecemos o Deus vivo. E sabemos que quando toda a nossa força acabar, quando toda a nossa esperança se for, nós temos um Pai para voltar. E as pessoas que passaram pela sua vida, em momentos diferentes, vão passar pela mesma coisa e não sabem para onde voltar. Não conhecem o Deus vivo. E você passou por ela. Teve a oportunidade de exaltar o Pai, de mostrar o Pai, de ser a carta de Jesus escrita no seu coração para que as pessoas encontrassem o caminho de volta ao Pai. E você estava vagando, faminto no deserto e sedento como todo mundo. Eu gosto muito de Romanos 12, 1 e 2, que fala para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto de adoração, o nosso culto racional. A melhor forma que nós temos de adorar a Deus é apresentando a nossa vida e dizendo: Pai, eu sou tua carta. Às vezes as pessoas acham que precisam ficar falando do Evangelho e você só precisa ser a carta.
as pessoas vão ler em você, as pessoas vão reconhecer a assinatura do Eterno em você. Porque Deus se revela através de tudo que Ele cria. E você é criação de Deus, é filho de Deus. E Deus quer se revelar às pessoas que vão passar pela sua vida, pela sua história, através de você. Que tipo de carta você está sendo lido pelos outros? Como que as pessoas que passaram pela sua vida enxergam Jesus? Conseguem ver Deus? Qual é a forma que nós temos apresentado? Tem gastado sua riqueza de energia, de tempo, de saúde irresponsavelmente? Porque você tem responsabilidade sobre as coisas que Deus derramou sobre você. Que você esteja como Jesus, o melhor ser humano que passou aqui nessa terra, conectados com o Pai. Não deixe para buscar a Deus quando você perder toda a sua força. Quando acabar o seu tempo, quando restar um fiapo de respiro, você, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, me socorre. Deus vai te socorrer. Mas ao invés de viver sempre ali naquela linha de necessidade, de necessitado, você pode ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você pode, desde o início da sua tribulação, da sua fome, da sua sede, buscar o eterno. E ao invés de ficar sempre necessitando de estar, que Deus te socorra, que você seja socorro para a alma das pessoas, para a vida das pessoas. Quando Paulo estava dizendo, olha, vocês são a carta escrita e vocês não são escritas em pedras. É escrito no coração. Ele estava dizendo que de emoções, de sentimentos, de marcar a alma das pessoas. Não a aparência, mas a alma, o coração, que é exatamente o lugar onde Deus realiza os milagres que nós precisamos para deixarmos de ser famintos, para deixarmos de ser sedentos. Isso é coisa para quem não conhece o Cristo de Nazaré. E nós, se estivermos ali, na presença do Pai, nós temos uma responsabilidade. O que nós estamos fazendo? Então hoje eu falo para você, eu não sei o que você está sentindo hoje, não sei como é que você acordou, não sei como é que você dormiu. Eu só sei que onde você está agora, se você clamar, o seu Pai vai te socorrer e livrar você de todas as suas aflições. Mas não fica nesse lugar de necessidade para o resto da sua vida. Porque você é fonte. Você precisa jorrar. Você precisa entender que você é a carta escrita pelo Espírito Santo que o mundo inteiro vai ler. Talvez você é a única Bíblia que alguém vai chegar a ter acesso à sua vida. Vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que nós possamos entender que, assim como o filho pródigo, nós talvez estejamos gastando o que Deus derramou abundantemente na nossa vida, irresponsavelmente. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida e que você deixe de ser terra faminta e se permita ser enchido pelo Espírito Santo da plenitude. E não fique o tempo todo só precisando, mas que você se torne fonte e comece a jorrar e a abençoar todo mundo que passar perto de você. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando você abençoa a vida de alguém, você é duplamente abençoado. Porque para você abençoar a vida de alguém, você foi abençoado antes. E quando você vê que o outro foi abençoado por causa de uma bênção que foi derramada sobre você, você é abençoado novamente. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, tantas coisas na nossa vida, Pai, são passageiras, passam tão rápido e às vezes nós não conseguimos nem segurar por tempo suficiente nas nossas mãos, elas já se vão, já se escorregam. E quantas vezes, Pai, nós queremos decidir coisas, fazer coisas, sem nem te perguntar se é a tua vontade, se é isso que o Senhor quer. Sem nem perguntar para o Senhor qual é a estratégia certa, porque nós não queremos, muitas vezes,
ouvir da sua parte que estamos errados. Não queremos ser confrontados. Nós queremos ter a liberdade de fazer o que a gente quer da nossa vida. Mas a gente sabe que quando nós temos essa liberdade, nós somos irresponsáveis. E nós vamos na direção da morte. Mas quando nós aceitamos que o Senhor dirige os nossos passos, buscamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas são encaixadas, são ordenadas, são organizadas, porque o Senhor tem vida e vida abundante para derramar sobre nós. Então, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos e nos ajude a enxergar que todo o confronto, todas as regras que o Senhor coloca é para gerar vida em nós e para que a nossa vida gere vida em outras vidas que estão caminhando para a morte, longe da tua presença. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tem no corpo ou enfermidade de alma. Em nome de Jesus, seja curada, em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer a Deus nesse momento pela vida da Carla, né? Lourdinha, a gente estava orando esses dias, a Carla já está em casa e eu peço ao Senhor Espírito Santo que abrace a Carla neste momento, potencialize a medicação e que ela se recupere rapidamente, surpreendentemente, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.